Feche seus olhos, ora comigo, peça ao Senhor para que fale ao seu coração essa noite. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pela imensidão de bênçãos e de ensinos que ela nos traz. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque a tua palavra foi preservada, Senhor Deus, ao longo dos séculos, ao longo de guerras, ao longo de perseguições, mas ela chegou até nós. E nós somos afortunados porque podemos, Senhor Deus, nos servir e imergir na Tua Palavra. Fala aos nossos corações essa noite, ensina-nos algo novo, Senhor, e que nós possamos ter coragem de colocar em prática aquilo que nós aprendemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, Senhor, irmãos, amém. Quero compartilhar com vocês 5 conselhos para projetar um 2026 abençoado. A referência bíblica principal está em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14. Há um mês, nós iniciamos a campanha Projetando 2026, uma campanha de oração com 7 sextas-feiras de reflexões proféticas com o propósito de ativar a fé para recebermos direção, resposta e unção de Deus para 2026. Sim, irmãos, nós estamos nos últimos dias de 2025 e já podemos refletir sobre os nossos acertos e erros, sobre os nossos avanços e retrocessos, sobre nossas conquistas e perdas nesse ano que passou. Para alguns, tão depressa, para outros, nem tanto. Podemos também, desde já, buscar a fé necessária para boas expectativas para o ano que vem, apesar de tudo que tem acontecido nos últimos meses. Isso porque, apesar dessa avalanche de acontecimentos na política e na economia, nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir comigo? Até aqui me ajudou o Senhor. Nós estamos de pé. Parafraseando 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, nós fomos pressionados de todos os lados, mas não vamos permanecer desanimados. Ficamos perplexos, mas não vamos ficar desesperados. Vimos cristãos sendo perseguidos por sua fé, mas sabemos que não fomos abandonados por Deus, e por mais que tentem nos abater, não seremos destruídos. Amém, igreja de Cristo Grande Luz? Amém. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós permitimos que as coisas que acontecem lá fora da igreja abalem a nossa fé e produzam em nós um alto nível de estresse, de ansiedade e de medo. Em outros casos, nós temos deixado que os prazeres e distrações deste mundo nos façam perder o foco do nosso propósito e desviem a nossa atenção das forças espirituais que estão agindo por trás de todas essas coisas. E tudo isso no final acaba refletindo no nosso relacionamento, tanto com as pessoas, gerando conflitos, discórdia, falta de perdão, desunião, quanto também no nosso relacionamento com Deus, gerando desânimo, falta de fé e frieza espiritual. Daí o que percebemos são irmãos que antes eram confiantes, mas agora estão desanimados, sem coragem, sem esperança. Irmãos que antes serviam com boa vontade e alegria, mas agora demonstram chateação quando são convocados para servir na igreja. Irmãos que antes demonstravam humildade e espírito de equipe, mas que agora não suportam trabalhar com outros irmãos. Ao que parece, os irmãos da igreja lá em Corinto também estavam passando por problemas. Se já não bastassem as pressões externas de judeus e romanos perseguindo os seguidores de Cristo, a igreja enfrentava múltiplos problemas, incluindo divisões entre os membros que seguiam líderes diferentes. Uns diziam que eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Aquela igreja estava tendo casos de imoralidade sexual, falsas doutrinas sobre a
ressurreição e a espiritualidade, esses problemas levaram a um comportamento caótico nas reuniões que estavam acontecendo naquela igreja. Sabedor dos problemas que aquela igreja estava enfrentando, o apóstolo Paulo escreveu uma extensa carta, hoje dividida em 16 capítulos, onde ele se viu obrigado a tratar de assuntos sérios, pois os relatórios que chegavam a ele é que alguns daqueles irmãos não demonstravam unidade. Repita comigo, por favor. Não demonstravam unidade. Não demonstravam unidade. Viviam um falso amor. Repita comigo, por favor. Falso amor. Falso amor. Eram intolerantes, ciumentos, competitivos, não sabiam perdoar ofensas. Alguns deles estavam praticando imoralidades, desprezando a verdade de Cristo e ainda tentavam enganar outros com falsas doutrinas. O apóstolo Paulo estava diante de uma igreja desunida e cheia de pessoas problemáticas. A discórdia estava tão séria que o apóstolo chegou a ordenar o desligamento daqueles que estavam trazendo prejuízo para a igreja. Mas para aqueles que estavam buscando o Senhor genuinamente, que estavam dispostos a abrir o coração e permitir que o Espírito Santo os transformasse em pessoas melhores, o apóstolo Paulo enviou palavras de encorajamento para que se soubesse que, apesar das lutas, o trabalho deles não seria em vão, pois para Cristo todo trabalho em prol do reino de Deus tem recompensas eternas. Amém. E ao final dessa carta, o apóstolo Paulo fez suas saudações finais e apresentou 5 conselhos práticos que, se colocados em prática, fariam que aquela igreja voltasse a ser uma bênção nas mãos de Deus. Queridos, eu vou só aumentar um pouquinho aqui meu retorno. Cinco conselhos práticos que, se fossem colocados em prática, fariam que aquela igreja voltasse a ser uma bênção. E se nós, a partir de hoje, nos esforçarmos para colocar em prática esses 5 conselhos, certamente poderemos projetar um 2026 abençoado por Deus. Amém? Então vejamos o texto, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14. Na versão NAA está assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. O primeiro conselho prático que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto é: fiquem alertas. Olha o comecinho aí do versículo 13. Fiquem alertas. O apóstolo orienta os crentes fiéis de Corinto a ficarem alertas. Na versão antiga está escrito: sede vigilantes. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, está escrito: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando sofrimentos iguais aos de vocês. Mas o contexto por trás dessa orientação do apóstolo Paulo aqui para a igreja de Corinto é bem mais abrangente do que ficarmos vigilantes aos ataques do diabo. O que ele estava pedindo é para que os cristãos da igreja de Corinto ficassem alertas ao que estava acontecendo dentro da igreja, para que eles vigiassem a si mesmos, que começassem a agir com mais espiritualidade e menos carnalidade. Tanto que no capítulo 3 da carta, Paulo diz que não pode falar a eles como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo, porque havia ciúmes, brigas e desentendimentos entre irmãos daquela igreja. Mas graças a Deus que isso era só naquela igreja que acontecia. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus, só na igreja de Corinto que tinha essas coisas. Então o que Paulo está orientando é: fiquem alertas, pensem no que vocês estão fazendo, vigiem a língua, seus comentários, olhe o seu comportamento, olhe o seu testemunho.
Vigia na terra, varão. Vigia na terra, Diga varão. para a irmã que está do seu lado. Deixa de mimimi, minha irmã. Deixa de mimimi, irmão. Agora fala para si mesmo. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Tenho que me controlar. Tenho Eu tenho que ter mais domínio próprio. Para projetarmos um 2026 abençoado por Deus, nós temos que vigiar como estamos tratando uns aos outros. Com amor e respeito mútuo ou com desprezo e indiferença? Temos que vigiar nossos sentimentos. Temos que renunciar à nossa falta de empatia, de compaixão. Temos que vigiar as nossas palavras, controlar a nossa língua ferina, os nossos comentários maldosos. E tão importante quanto vigiar o que nós vamos falar, é vigiar também como nós reagimos àquilo que nós ouvimos. Tem gente que é tão dodói, que fica possesso quando ouve uma crítica. Possesso é possuído mesmo, é possuído, não é por coisa boa não. Não é possuído de coragem, não é possuído do demônio mesmo. Tem gente que diante de uma provocação, de uma brincadeira, entra na carne, quer revidar. Ou então fica borocochô. Falou assim de mim, aí fica com baixa autoestima. Ou então fica tão indignado que quer sair da igreja. Não falou isso de mim, eu não aceito. Eu vou embora desse lugar. Quem está ganhando com tudo isso? Temos que deixar de agir como pessoas carnais. Temos que parar de agir feito crianças na fé. Temos que prestar atenção no conselho de Paulo. Porque se for para ter as mesmas reações que as pessoas que estão no mundo, que não têm conhecimento da palavra, do convívio da igreja, de vida de igreja, o que nós estamos fazendo aqui? Igreja é lugar para pessoas imperfeitas. Você está aqui, meu querido, nós estamos aqui porque somos pessoas imperfeitas, humanas, falhas, cheias de desvio de caráter. Tinha uma igreja, no caminho que a gente vinha para cá, tinha uma placa proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui é um hospital da mente, irmãos. É um hospital da alma. Pessoas chegam aqui feridas, com traumas do passado. Algumas se permitem ser curadas. Algumas aceitam o remédio amargo. Algumas aceitam o tratamento. Algumas aceitam o conselho, mas a carne é difícil, irmãos. Nós temos uma dura cerviz. Nós somos duros de coração, ciumentos. É assim que nós somos, como porcos espinhos. Já viu porco espinho? Já viu um porco espinho? Já viu uma imagem de porco espinho? Se chegar muito perto, o que acontece? É ferido ou não é? Mas aí veio o frio, veio o inverno, veio a neve. E para aqueles corpos espinhos não morrerem, eles tiveram que se unir. Mesmo ferindo uns aos outros, eles tiveram que se unir, porque era a única forma deles permanecerem vivos. E é assim que nós muitas vezes temos que fazer, irmãos. Mesmo com feridas, mesmo com um às vezes machucando o outro um pouquinho, nós temos que nos permitir continuar juntos. Nós somos uma família. Tem sempre o que é mais espiritado, mais impetuoso. Tem aquele que é mais devagarzinho, que tem que falar, vai lá, meu irmão, tem que dar uma empurrada, tem que incentivar, tem que encorajar. Mas é tudo família. Nós somos família ou não somos igreja? Igreja é lugar para pessoas imperfeitas que querem viver em comunhão, viver em paz umas com as outras, tentando fazer o bem, mas nem sempre nós conseguimos, porque nós somos humanos, somos falhos. Hebreus 12, 14 diz: procurem viver em paz com todos
e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui é lugar de gente que tem sim muitos problemas pessoais, traumas do passado, coisas que precisam ser tratadas no caráter, mas que desejam sinceramente serem transformadas pelo agir do Espírito Santo e santificadas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E nós temos a obrigação de ajudar uns aos outros no processo. Nós precisamos ajudar uns aos outros nessa transformação, nos permitindo viver em paz. Por isso, o primeiro conselho do apóstolo Paulo é que fiquemos alertas, que vigiemos a nós mesmos, que estejamos dispostos a viver em paz uns com os outros e busquemos a santificação, sem a qual não poderemos ver a glória de Deus. Amém, Deus? Amém, igreja? Amém. E logo na sequência, o apóstolo Paulo nos deixa outro conselho: permaneçam firmes na fé. Vamos repetir? Permaneçam firmes na fé. Somente a firmeza na fé poderia ajudar os irmãos de Corinto a não serem levados por todo o vento de doutrina, nem serem enganados por pessoas que estavam no meio da igreja só com o intuito de causar divisão e engano. Permanecer firmes na fé significa estarmos firmes nas nossas convicções de fé, no conjunto de verdades bíblicas que aprendemos e que devem ser colocadas em prática, a fim de direcionar os nossos passos, nossas atitudes e nossas vidas. Permanecer firmes na fé significa não nos deixarmos abalar no dia mau, permanecermos inabaláveis, pois a nossa fé está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Nós estamos firmados no Senhor e na força do seu poder. Em Efésios 6,13, o apóstolo Paulo nos orienta: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. É para ficar cascudo mesmo, irmãos. É para aprender a ser resiliente mesmo. Tombou, caiu, ralou, levanta e continua. É assim a nossa vida, a gente não pode parar. A fé é o que nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo diz que não. Pela fé, conseguimos resistir aos dardos inflamados do inimigo. É o escudo da fé que nos protege desses dardos inflamados. A nossa plena confiança em Deus nos ajuda a controlar a ansiedade quando nós passamos por dificuldades. Irmãos, todos nós passamos por dificuldades, por percalços, por problemas na vida. Todos nós aqui enfrentamos e enfrentaremos tempestades. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te lembrar uma coisa: Jesus está dentro do seu barco. Amém. E por mais que as ondas estejam fortes, que o vento esteja contrário, que pareça que o barco vai naufragar, vai chegar a hora em que Jesus vai se levantar e vai acalmar o vento, vai dar ordem àquela tempestade para que ela cesse. Tudo tem tempo, irmão. Se você está passando por uma tempestade, creia, ela vai ter o tempo de acabar. Quando Jesus se levantar e falar: chega, acaba. Uma fé firme atua como um pilar de apoio mental e emocional, proporcionando um senso de propósito e ajudando as pessoas a navegar por momentos difíceis com maior resiliência. Uma fé firme ajuda a diminuir os níveis de ansiedade e depressão, oferecendo confiança de que Deus jamais nos abandona e a esperança de que dias melhores e grandes coisas estão por vir. Uma fé firme aumenta a nossa resistência, a nossa capacidade de encontrar forças para enfrentar os desafios. Já viu aquele atleta que está na maratona lá de 40 quilômetros, irmãos? Não pense que no meio do caminho, por várias vezes o corpo dele quer parar.
Por várias vezes o corpo dele quer desistir. Por várias vezes o corpo quer dizer assim: olha, não vale a pena. Você não vai chegar em primeiro mesmo. Para por aqui, desiste. Mas se ele não tiver, se ele tiver uma mentalidade forte, ele vai cruzar a linha de chegada. E pelo menos uma medalha ele vai ganhar. Quantos de nós temos desprezado as medalhas que estão preparadas para nós? Quantos de nós temos parado no caminho e pensado assim: não vou mais? Mas não é para parar. Diga para quem está do seu lado: não é para parar. Não é para parar. O Senhor te diz essa noite: continue a marchar. Amém? Amém. Uma fé firme gera em nós paz interior, serenidade, o que nos faz falar e agir com menos impulsividade emocional. Assim, o segundo conselho prático de Paulo é permanecermos firmes e inabaláveis, embraçando sempre o escudo da fé. Amém? Terceiro conselho que o apóstolo Paulo nos deixa para projetarmos um 2026 sobrenatural é: mostrem coragem. Vamos repetir? Mostrem coragem. A exortação de Paulo para que os cristãos de Corinto mostrassem coragem ou se portassem varonilmente, em algumas traduções, significava que eles, além de se manterem firmes na fé, deveriam agir com bravura e maturidade espiritual face aos desafios daqueles tempos e da imoralidade da sociedade de Corinto. Por isso esse conceito de Paulo deve ser entendido no contexto dos problemas de que a igreja de Corinto estava enfrentando dentro e fora da igreja. Imoralidade era um deles. A cidade de Corinto era conhecida por uma grande depravação moral e libertinagem, e essa influência estava querendo infiltrar-se dentro da igreja. Era preciso coragem para resistir a essas pressões e viver uma vida santa. Será que é só naquele tempo que isso acontecia? Uma sociedade depravada, imoral, discórdias. Agora já é um problema interno. Havia intensas discórdias e conflitos na igreja, com diferentes grupos alegando lealdade a líderes diferentes, né? Como eu falei, um falando que era de Paulo, o outro era de Apolo, o outro era de Cefas. E no final das contas, irmãos, nós não somos de ninguém, nós somos de Cristo. Eu gosto mais da pregação do pastor Hamilton, querido. Nós gostamos da palavra de Deus. Eu gosto mais é quando aquele dirigente de louvor vem louvar aqui, queridos. Não é para você. O louvor não foi pensado para você, não foi ensaiado para você, não foi ministrado para você. O louvor foi ministrado para que toda a igreja junto pudesse estar louvando e adorando ao Senhor. Não cantou aquela música, querido. Não é para você, é para Deus. Não gosto dessa música. Não é para você, é para Deus. Todos nós precisamos ter unidade em Cristo. A coragem nesse caso implicava em preservar a unidade e focar em Cristo, em vez de depositar a sua fé em personalidades humanas. Falsos ensinamentos. Paulo teve de lidar com indivíduos que tentavam minar sua autoridade e pregar falsas doutrinas. É preciso coragem para não cedermos ao relativismo moral. O que é certo ou errado é relativo. Então, pedofilia é uma doença, não é mais um desvio de caráter. Vocês estão entendendo o que o mundo quer implantar dentro da igreja? É preciso coragem para não cedermos a hipergraça, como o pastor Edson gosta de chamar, graça barata. Deus nos aceita como nós somos. Ele não exige que nós mudemos de comportamento ou de caráter. Que mentira! Se não for para a gente ter uma transformação de vida, o que a gente está fazendo aqui, irmãos? Não existe
verdade absoluta, existe sim a palavra de Deus. Ela é inspirada, ela é infalível, ela é verdadeira. Conhecereis a verdade vos libertará. É preciso coragem para não cedermos ao antropocentrismo, humanismo. Deus existe para servir ao homem, não o contrário. Já desse eu fiquei bobo. Estava organizando a lista de louvores da nossa igreja, irmãos. Eu comentei com o pastor Edson na época. O que tem de música que começa com eu, quase 20 corinhos falando eu me movimento com você. É tudo eu, tudo para mim, tudo para já, tudo do jeitinho que eu quero, a igreja do jeito que eu quero. É preciso coragem para não cedermos às narrativas deste mundo tenebroso, que quer negar a autenticidade da Bíblia como palavra, como inspirada e infalível, alterando ou apagando os versículos que confrontam a falta de moralidade. Vocês sabem que isso está acontecendo? Algumas versões novas, aqueles versículos que são mais conflituosos estão sendo tirados. E fala que é Bíblia, fala que é a palavra de Deus. Com certeza tiraram aquele versículo que fala, ai daquele que acrescentaram uma vírgula ou tiraram um ponto. Ou ao contrário, acrescentaram uma vírgula. Ai daquele que enganaram os meus pequeninos. Em essência, irmãos, a coragem para os coríntios não era a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir de acordo com a fé e os valores cristãos. É um monte de pastor aí na internet, porque é um absurdo, essa é corrupção, que não sei o quê. Eu vi agora nessa semana um corte lá desse, como é que chama esse movimento que está tendo agora de empresários que está indo lá, fazer um negócio lá no monte, lá como se fosse aí o pastor lá, que nós não aceitamos essa corrupção, e gritando e orando. É muito simples gritar e orar lá dentro, mas no trabalho ele defende a fé, ele defende a palavra, ele bate na mesa e fala, corrupção aqui não, eu não aceito. Na igreja dele, quando alguém chega lá oferecendo alguma coisa, ele rejeita. Coragem, nesse caso, meus irmãos, não é falta de medo, mas é a determinação, a convicção de fazer o que é certo, de devolver o troco certo, de pagar o que deve, de dar uma satisfação, de ser honesto. Não é só reclamar daqueles que estão roubando. Não adianta falar do outro se a gente no trabalho leva a caneta para casa. Pega a caneta do trabalho, ou então rouba alguma coisa do trabalho que ninguém está vendo. Se apropria de coisas que não são suas. Adianta falar que o mundo está errado se a gente passa o sinal vermelho. Se nós não damos exemplos em casa para os nossos filhos. Coragem é a marca do verdadeiro cristão. Diga para quem está do seu lado, tenha coragem de fazer o que é certo. De fazer o que é certo. Não adianta nós querermos mudar o mundo se não começarmos a mudança por nós mesmos. Se queremos projetar um 2026 abençoado por Deus, precisamos ter coragem também para renunciar aos nossos hábitos mundanos,
abandonar os nossos pecados de estimação. E qual é o quarto conselho prático que o apóstolo Paulo nos dá para projetarmos o 2026 abençoado? Está no final do versículo 13. Sejam fortes. Vamos repetir? Sejam fortes. Literalmente, essa expressão quer dizer aumente a sua força. Parece que Paulo sabia que para enfrentar os problemas, aqueles irmãos deveriam buscar a capacitação na fonte de força que é Cristo por meio da palavra. Jesus afirmou que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. É com o conhecimento da palavra que vamos resistir àqueles que tentam nos enganar. É meditando na palavra com dedicação. É estudando a Bíblia com seriedade. É participando dos cultos e do ensino bíblico dominical. É ouvindo e guardando as ministrações da palavra. É tendo comunhão uns com os outros que nós poderemos nos fortalecer espiritualmente e projetar um 2026 melhor do que este ano. Você colocou no seu prospecto do ano que vem, no seu projetando, você colocou algo referente a ler mais a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus todos os dias, a frequentar o ensino bíblico dominical? Se você não colocou, coloque. Viva isso. Viva isso, irmão. É isso que significa se fortalecer na sua fé. É dessa forma. É lendo a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus, é aprendendo a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus. É assim que nós nos tornamos cristãos fortes. É assim, irmãos. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomando posse e professando as promessas da palavra de Deus, nem o diabo pode contra nós. O conselho anterior foi mostra e coragem, e o conselho agora é que sejamos fortes. Seja forte e corajoso. Foram as ordens de Deus a Josué, a fim de que todo o povo de Deus herdasse a terra prometida, tivesse vitória nas batalhas e obtivesse prosperidade e sucesso em tudo que fosse fazer. Eu não preciso ler Josué aqui, capítulo 1, versículos 6 a 9, que todos nós já temos de cor. Seja forte e corajoso, não te mandei eu. Medita nesse livro, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tudo que você fizer seja bem sucedido. Ele deu uma ordem para um homem que guardava a barraca de Moisés, que falava com Deus como quem falava com um amigo. Falou assim: Josué, você quer que eu vá contigo? É assim. Esse é teu nível. O nível é esse, Josué. Você quer que eu vá contigo na batalha? É esse o nível. É isso que eu quero de você. E a gente às vezes quer ir lá peitar o inimigo. E cadê? Que a gente está buscando Deus. Aí vai que nem aquele povo lá. Aí chega lá diante dos espíritos maus lá. Eu conheço Paulo, eu conheço o outro também. E você, quem você é? Ah, peraí, vem cá, menino. Vai brincar. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É isso aí, irmãos. O nome de Jesus tem poder e autoridade nos céus e na terra. Mas não vigia não, que o nome dele não, para ver o que acontece. O sangue de Jesus tem poder, sim, mas para nos livrar da ira de Deus. Eu já expliquei isso aqui para vocês. O sangue que foi passado lá nos umbrais da porta e na soleira em cima, foi para livrar de Deus que estava passando sobre o Egito. O sangue de Jesus é para nos livrar da ira vindoura de Deus. Nós fomos salvos dessa ira vindoura. Mas se você quer ser forte contra o inimigo, você tem que resistir o diabo.
Resista ao diabo, se apropria da armadura de Deus. Se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Leia a palavra de Deus. Saiba o que você está professando. Estou passando por dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece. Estão querendo me emboscar, me matar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Estou me sentindo abandonado, sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu, irmãos. Mas como nós vamos tomar posse daquilo que nós nem conhecemos? Como é que nós vamos receber uma herança que a gente nem sabe que tem? Quantos estão prestando atenção no que o Senhor está nos dizendo essa noite? Seja forte, corajoso. Não tenha medo. Eu vou amém. Ainda que o exército se levante contra ti, Deus está contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, pois o teu Deus contigo está. Amém. Eu não combinei com o pastor Edson essa música não, irmãos. E se o teu Deus contigo está, a quem você temerá? Ele nunca te deixou. Nós podemos dar uma glória a Deus por isso? Glória! Então, quem quer projetar um 2026 vitorioso e abençoado, levanta a sua mão. Amém. Então, para terminar, o quinto conselho prático que o apóstolo Paulo nos deixa essa noite é: façam todas as coisas com amor. Olha o versículo 14. Façam todas as coisas com amor. Está escrito assim: façam algumas coisas. Façam a maioria das coisas. Está falando todas as coisas. Então, se eu vou colocar um copo d'água para o pastor, vou fazer isso com amor. Se eu vou preparar um jantar para o meu esposo, para o meu cônjuge, vou fazer isso com amor. Se eu for servir na igreja, vou fazer isso com amor. Faça todas as coisas com amor, irmão. Faça todas as coisas com amor, irmão. Fazer tudo com amor é um ponto fundamental da vida do cristão. Paulo aconselhou os crentes de Corinto para que fizessem tudo com amor e para a glória de Deus. Paulo escreveu aos Colossenses: tudo o que você fizer, seja em palavras ou ações, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Colossenses 3,17. Essa é uma exortação para fazermos de tudo com amor, para ajudar uns aos outros e para honrarmos a Deus. Isso faz de nós representantes de Jesus aqui na terra, seja como vigilante, como motorista, como zelador, como funcionário, como aposentado. Todos nós temos responsabilidade de ajudar uns aos outros a crescer, a participar daquele processo de transformação e honrar a Deus. Nossas ações, mesmo que tenham uma aparência boa, se não forem feitas com amor, não terão valor algum. Por isso, no capítulo 13 dessa mesma carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. 1 Coríntios 13, versículos 2 e 3. Fazer as coisas com amor significa fazermos tudo com excelência e fazermos de tudo para promover a paz, sem medo de pedirmos perdão e de perdoarmos as ofensas. Fazer tudo com amor significa fazermos tudo como Cristo
faria se estivesse no nosso lugar. O apóstolo Paulo finaliza o capítulo 15 dessa carta dizendo aos crentes de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Infelizmente, muitos cristãos que um dia foram brasas vivas estão passando por um processo de esfriamento espiritual por falta de amor. Muitos que um dia fizeram a obra de Deus com alegria, hoje estão se arrastando na fé, com dificuldades até mesmo de participar dos cultos. Até para vir num culto por semana, a pessoa está tendo dificuldade. Mas graças a Deus, isso só acontecia na igreja de Corinto. Só que não. Quando o apóstolo Paulo disse aos crentes de Corinto: façam todas as coisas com amor, ele estava resumindo e encorajando os irmãos daquela igreja a demonstrar amor, ágape, em todas as suas interações, ações e decisões. O apóstolo Paulo deixou explícito nessa carta, e nós podemos aprender também que sem amor, até mesmo as ações mais impressionantes, como falar em línguas, profetizar ou ter uma fé inabalável, são vazias e sem valor. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo dedicou um capítulo inteiro dessa carta somente para falar sobre amor. Pois o amor serve como um remédio unificador e corretivo para todos os problemas que a igreja possa enfrentar. Precisamos tratar uns aos outros com paciência, com bondade e humildade, em vez de inveja e arrogância. Precisamos agir com empatia e compaixão, e não com julgamento severo ou legalismo. Não se trata de um mero sentimento, mas de uma decisão diária de agir com paciência, gentileza e generosidade uns com os outros. Eu queria que você se colocasse de pé, né? Geralmente nós sentamos do lado dos nossos familiares. Eu queria te desafiar agora a esquecer quem está do seu lado. Esquecer assim, só por uns momentos, tá, irmãos? E você pudesse fechar seus olhos e fazer uma análise sincera. Ultimamente, você tem demonstrado amor, compaixão, generosidade, humildade, bondade, paciência? Ou você tem tratado irmãos aqui da igreja, querido, ou pessoas da sua família, pessoas próximas, ou alguém do seu trabalho, que por um momento de distração, por um momento ali de raiva, de carnalidade, você acabou ferindo aquela pessoa? Ou ao contrário, alguém aqui da igreja que feriu você com palavras, com alguma atitude, ou alguém do seu trabalho, ou alguém da sua família foi duro com você, te humilhou na frente de outras pessoas? Eu queria te desafiar agora a você ter coragem para perdoar. Para perdoar, irmãos, nós temos que ter coragem. Só que perdoar é uma questão de decisão. Você decide perdoar. Ah, mas me feriu. Ah, mas falou isso. Ah, mas fez aquilo. Não interessa. Arrancou um pedaço de você. Você está de pé. Você está vivo. Então tudo tem conserto. Todas as coisas são consertadas com amor.
Todas as coisas são consertadas com perdão. Todas as coisas são consertadas com empatia e compaixão. Paulo quis dizer que o amor deve ser a motivação e a maneira pelas quais os cristãos realizam cada ação e decisão dentro da igreja. Então, o quinto conselho prático para projetarmos um 2026 abençoado, próspero e feliz é mantermos acesa a chama do amor ao próximo e à obra do Senhor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Que o Senhor te abençoe, querido. E se você precisar conversar com aquela pessoa que te feriu, ou que você feriu, marque um encontro com ela, quebra esse muro, derruba essa parede, constrói uma ponte. Onde estava havendo desunião, que haja paz. Onde estava havendo contenda, que haja perdão, que haja amor. Porque quando as pessoas do mundo olharem para a igreja e verem que aqui o amor de Deus prevalece sobre todas as outras coisas, eles verdadeiramente saberão que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Amém. Por isso, queridos, eu não sei qual o tamanho da tua dor, o que você passou, mas põe a mão no seu coração, fecha teus olhos e eleva uma oração ao Senhor essa noite e peça: Senhor, até o amor que eu sinto provém de Ti, então ajuda-me, Senhor Deus, ajuda-me, Senhor Deus, a demonstrar esse amor na prática, que o meu amor não seja fingido, que não seja só de palavras, mas seja de ações, seja de decisões em nome de Jesus. Eu quero só fazer um último convite a você que entrou aqui essa noite e que, por algum percalço do seu processo de transformação, você acabou se afastando da presença de Deus, da casa de Deus, e hoje você, movido pelo Espírito Santo de Deus, tomou a decisão de voltar para os caminhos do Senhor, de ser forte, corajoso, firme na fé para o ano de 2026. Se você essa noite tomou essa decisão de precisar de oração, levante sua mão, eu vou até você orar por você. Bem? Então todos estamos firmes na fé, que nós possamos projetar no 2026 abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar.